a saudação fraterna de sempre, saudando todos que aqui aportam, que chegam a esse site do Lar Fabiano de Cristo, procurando, na sua condição, ouvir a prece e refletir sobre a mesma, e por esses canais, então, harmonizar-se com o seu contexto de vida. O nosso desejo é uma sintonia mais elevada com o plano espiritual que aqui está conosco, auxiliando-nos a melhor interpretar os textos que são previamente escolhidos para a execução da prece. Hoje é o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 163, que fala de não crer, um evangelho que nós extraímos do Evangelho de Marcos, uma fala do Cristo, que diz: mas quem não crer será condenado. Então, o que significa este não crer, condenado? O primeiro ponto que precisamos esclarecer é que Deus não se ocupa de nossas ações individuais, uma a uma, para nos punir quando erramos ou para nos compensar quando estamos em acerto. Existem as leis de Deus e Ele deixa então que elas se operem no tempo, no espaço, e aonde essas leis traçam os limites do bom senso. Então, por exemplo, se alguém utiliza-se de uma alimentação farta, provavelmente ele possa ter algum distúrbio gástrico, né? Então não é Deus que pune, mas é sim o indivíduo, a própria pessoa, que se utilizando em demasia de alguma coisa, de algum alimento, entra nesse processo. Precisa então que nós respeitemos a lei de Deus. Isso ocorre também nas questões das doenças, das enfermidades. Todo excesso trará alguma consequência. O bom uso também traz a consequência positiva, no caso oposta, não? Mas é preciso que primeiramente a gente defina isso, e nós vamos buscar na questão 964 do Livro dos Espíritos essa interpretação que nos diz que Deus não se ocupa individualmente de cada um naqueles atos menores da vida cotidiana, mas sim traça os limites no bom senso do indivíduo. E aonde está o bom senso? Onde é que está a lei divina? Se não na própria consciência do indivíduo. Em todos nós opera a ideia de que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porquanto, como dizem os espíritos, até uma simples mosca sabe onde encontrar o açúcar. Nós temos a ideia inata de que o que é certo, o que é ético e é de bom senso entre as sociedades é o que deve ser colocado na prática do nosso dia, refletindo as nossas atitudes. E o oposto disso vai gerar algum tipo de sanção, algum tipo de punição. Então, aqueles que não creem são justamente essas pessoas que não conseguem dilatar os seus horizontes para além da materialidade. Tudo, em princípio, está acontecendo neste plano e se finda aqui. No dizer de Emmanuel, aquele que não crer, ele olha para o mundo na perspectiva da materialidade e ele só vê mortos ou aquilo que vai morrer. Não consegue dilatar o seu grau de compreensão, de visão, porque ele só pensa nos limites da matéria. Então o texto que nos chega hoje diz assim, na lição de Emmanuel: os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. De certa forma, nós comentamos antecipadamente justamente esta questão. Tudo para eles se reduz a sensações, aquilo que eles percebem pelas sensações físicas. Não se dilata
a sua visão, a sua perspectiva para além daquilo que ele consegue ver com os olhos materiais. Então tudo se destina à voragem da morte, porque é o que o Emmanuel diz em outras palavras. Ele só vê a morte ou algo ou aquilo que vai morrer. Seguindo o texto, diz assim: os que alcançam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus da infinita escada de luz. Portanto, é uma constatação em oposição àqueles que não creem. Porque crer significa isso, é ser aquecido por esse sol da fé. É alcançar a vida numa condição mais ampla, numa amplitude de, além das sensações físicas, eu me permito estabelecer uma conexão com algo que não é, às vezes, totalmente visível, mas é perceptível por outros graus de sensação. Então, seus dias são de trabalho e os degraus de infinita escada de luz, ele vai buscando a compreensão e a sua ascensão, à custa de valoroso esforço, né? De pesada luta, vão se distanciando dos semelhantes. E, apesar de conhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. É sempre com a fé que nós trabalhamos, porque amplia os nossos destinos, a nossa caminhada, porque nos motiva, nos acalenta o ser com a perspectiva de continuidade, de saber que tudo que nós produzimos, todas as nossas atitudes, irão redundar em algum resultado. E que, portanto, nós, sabendo dessa conexão, dessa via, nos tornamos mais responsáveis, mas, ao mesmo tempo, somos também contemplados com essa serenidade, com as impressões da bondade, da generosidade, da luz. E isso implica num outro dia, numa outra vida, no comparativo com aqueles que não creem. Então, o texto ainda segue dizendo: tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e de sabedoria. Aí, no entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Mas assim, quando se fala em condenados, há que se perguntar, e o texto vai explicitar isso: condenados a quê e por quem? Emmanuel explica: é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Nós podemos ver que há pessoas que não praticam nenhum tipo de credo, que não possuem propriamente uma fé que elabora, que dá um outro sentido à sua vida, né? Mas ele consegue ser generoso, ele consegue ser uma pessoa de atos nobres, né? Mesmo esse, por não ter a fé, ele vai para um destino melhor. Mas o que se quer dizer aqui no comparativo é que ele poderia ter ampliado muito mais a sua condição de vida na Terra se aqui ele já soubesse que há uma continuidade da vida do espírito, né? Morre o corpo, mas o espírito se liberta e continuará, e aí vai enfrentar as consequências felizes ou infelizes das suas atitudes. Então, mesmo nesses casos, que são muito poucos, né, que são isolados num contexto, porque os que não têm fé não admitem que a vida possa continuar, porque não tem uma prova, porque não conseguem compreender ou aceitar, enfim, justificam-se as suas atitudes e eles vivem uma vida intensa no sentido de fazerem tudo o que podem fazer sem medir as consequências. E aí vão se deparar no mundo espiritual com uma sensação desagradável de ter que pagar a fatura do seu consumo aqui na Terra, digamos assim. E é isso que o texto está trabalhando através do Evangelho de Marcos. Não crer é sempre uma opção do espírito. Ó?
A fé, propriamente, ela não se impõe. Nós não podemos prescrevê-la dizendo a alguém, acredite nisso, porque eu estou dizendo que é assim. A fé é um trabalho íntimo, de construção interior, em que nós percebemos o quanto é possível crescer nesse movimento e nos libertarmos de certas amarras, nos responsabilizando por tudo aquilo que nós vivenciamos a nível de sentimento e de atitude. Então é muito mais esclarecedor para nós a ideia que a doutrina espírita nos traz e que defende justamente essa hipótese de que os que não creem estão destinados à condenação. Mas é uma condenação que é autoimposta. Não é Deus, porque Ele não nos julga, não nos condena nem nos absolve, Ele apenas criou as leis nas quais nós estamos inseridos a cumpri-las, e Ele então distribui a sua justiça dando oportunidades de reparo. Então o espírito precisa ter a sua consciência desperta, no seu próprio tribunal, no tribunal da sua consciência, se autoavaliar, e se merecedor das coisas, ele continuará com a sua tranquilidade intacta. Mas aquele que souber que agiu mal, irá automaticamente ter que se arrepender e reparar o mal feito. Esta é a lógica da justiça divina, e que é todo o tempo trabalhado pelo texto de Emmanuel. Então apenas leremos aqui o finalzinho do texto dizendo assim: a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Sendo a descrença, contudo, a descrença só conhece a vida pelas sombras de seus movimentos, que projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Então, uma vida mais contida, limitada, e que nós vamos perceber isso na trajetória das nossas vidas. Porque, na verdade, o que está aqui sendo dito é isso. Quando nós cremos em algo, sendo uma hipótese que levanta o ânimo, que projeta a vida para uma outra perspectiva de luz, nós conseguimos verificar o quanto é importante isso e o quanto significa essas alterações que se projetam na nossa mente, na nossa consciência e que vão refletir nas nossas atitudes. A questão de não crer também é uma opção e que nos restringe toda essa felicidade que já poderíamos sentir na vida material, que é a que antecede a entrada no mundo espiritual. Ou que, se quisermos pensar, é aquela que está no entremeio entre a vida espiritual, que se interrompe pela reencarnação, e que depois voltamos a ela quando cumprimos o nosso destino aqui na Terra. E assim nós vamos desejando que todos possam ter minimamente compreendido essas questões, que se dediquem às suas leituras e reflexões para poder absorver mais daquilo que nós não conseguimos aqui explanar. Agradecendo a oportunidade da vida, todos os bens e benefícios que estamos colhendo na vida, agradecemos a Deus, as falanges do bem, a Jesus e a Fabiano de Cristo. Que a paz nos seja concedida pela consciência do dever cumprido. Que assim seja.